E agora, na hora do voto, o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC, conversa conosco. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, professor, eu já ouvi aqui muita crítica. A campanha, né, do primeiro turno, todos os partidos, o antipetismo, a desconstrução dos adversários. Houve um debate civilizado ou ultrapassou o limite da ética? Olha, Maria Lídia, ultrapassar o limite da ética ou o nível de civilização do debate é algo de difícil mensuração, porque é óbvio que quando eu estou sendo atacado, os ataques me parecem para além do limite do razoável, né? Agora, quando eu ataco, eu obviamente imagino que estou enquadrando o meu ataque dentro desse limite do razoável. Eu diria que a competição esse ano e as estratégias que os candidatos usaram foram estratégias dentro de padrões que já são bastante tradicionais da nossa política. Se a gente pegasse em 89, por exemplo, a gente teve um episódio que foi muito marcante, né? Que foi o avanço do Collor numa questão pessoal, quando trouxe lá uma ex-companheira do Lula, né? Isso levantou um debate sobre os limites da campanha. Me parece que as campanhas, elas aprenderam em relação a alguns limites do ponto de vista pessoal ou de algumas questões que o próprio eleitor rejeita. Agora, que as campanhas tragam críticas mais contundentes, que coloquem os candidatos em saia justa, isso eu acho natural do regime democrático. Bom, nós tivemos uma guerra desigual a partir do tempo. Né, dessa regra que determina o tempo de cada candidato conforme os partidos da aliança que os apoiam. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, ela teve mais tempo, uma diferença considerável, porém, por outro lado, ela também trazia uma série de variáveis desfavoráveis, que é esse PIB pífio, como se fala, que é a inflação batendo no teto da meta, que é a questão dos escândalos, que a conta parou na mão dela, do mensalão, da Petrobras, essa coisa muito recente que envolveu Correios agora, aquele vídeo que rolou quando um deputado petista falava que usaram a máquina. Então, houve aí tudo isso que era desfavorável, entretanto, Dilma deslanchou e saiu na frente. O que foi isso? É a força do poder institucional, foi o bom marketing eleitoral dela, que tem o tal do João Santana, que inquestionavelmente aí é tido como muito competente. Foi a força do Lula, do PT ou a incompetência da oposição? Olha, é difícil cravar uma explicação só para o fenômeno, né? Há um conjunto de variáveis, mas certamente não bastaria tempo em televisão, não bastaria ter o maior tempo em televisão se não tivesse indicadores positivos a mostrar, né? Quer dizer, é claro que o eleitor vai colocar na balança exatamente as críticas nesse conjunto de coisas que você acabou de elencar, né, que envolvem questões de corrupção, de aparelhamento do Estado, de um desempenho abaixo do esperado do ponto de vista do PIB. Bom, tudo isso já foi colocado, pois é, né, mas na mão do dela. outro lado, ela, por estar numa situação de governo e detentora de alguns indicadores e em nome de uma continuidade, ela traz indicadores dos últimos anos de avanço em alguns setores, como redução da desigualdade, a retirada do Brasil no ranking da fome, enfim, tem uma série de outros indicadores que o eleitor vai também colocar na balança. Então, ter mais tempo em televisão permite que o candidato, ou permite que ela, como governante, como presidenta, exponha os resultados positivos e tenha que dar resposta para os ataques que recebe. Porque ela é a vidraça do momento, né? Quer dizer, o governante, apesar dela ter tido o maior tempo na televisão, esse maior tempo na televisão não era necessariamente vantajoso. É claro, podia não ser. Podia não ser, né? E ela soube usar exatamente por conta da habilidade do seu marqueteiro, mas tinha alguma coisa a mostrar, porque se você não tem nada a mostrar, o tempo passa a ser uma punição para o candidato e não uma vantagem para o candidato. Agora, no segundo turno, havendo o segundo turno, o presidente Lula teria confidenciado que torcia para que fosse o Aécio, porque era muito mais fácil para o PT, que já tinha experiência em vencer, derrotar o PSDB em eleição presidencial.
Isso vale para essa eleição? Eu acho que faz sentido, Maria Lígia, eu acho que faz sentido para os dois lados, tá? Quer dizer, se o PSDB, vamos imaginar que o PSDB não estivesse nesse segundo turno, quer dizer, a gente ainda não sabe se estará ou não, mas pelo menos as pesquisas, a tendência das pesquisas indica que haverá um segundo turno entre Dilma e Aécio, e se for este o mesmo quadro, eu diria que quem respira mais aliviado neste momento é o PSDB. Porque imagine a situação do PSDB num cenário em que Marina fosse para o segundo turno, o PSDB ia ter que se reinventar, ia ter que se repensar. Né? Porque Marina ia se colocar como uma verdadeira oposição. Que era PSDB era terminal. Pois é, eu não diria tanto, né? Mas eu acho que colocaria um ponto crucial para o destino, para o futuro do PSDB, porque a Marina ia ocupar um espaço que o PSDB estava ocupando. A ida do Aécio Neves para o segundo turno, se as pesquisas se confirmarem, eu diria que é um grande alívio para o PSDB. E para o PT, de alguma maneira, é a retomada desse debate que o PT teve mais sucesso. A tal polarização. A tal polarização PT-PSDB, que parece ter um fôlego interessante, né? De 94 para cá, são os dois partidos que conseguem chegar à disputa presidencial para um segundo turno. Mas o PSDB, exatamente por essa escalada do Aécio, essa reação, chega revigorado. Revigorado. E a igualdade de tempo na televisão. Poderá ser um embate mais igualitário, de fato? Eu acho que ele tende a reeditar aquilo que foi nos outros anos. Quer dizer, a gente vai novamente assistir... Mesmo com fadiga de poder, 12 anos de PT? Eu acho que a fadiga ela ainda não foi o suficiente para acabar com a lógica dessa polarização. Veja, o Aécio teve muita dificuldade de mudar o seu discurso, porque ele tinha que bater em Marino para conseguir ocupar esse espaço no segundo turno, mas ele ainda continuava conversando com Dilma. Demorou para a campanha do Aécio fazer críticas à Marina, o que significa que também esse discurso, essa polarização, ela está introjetada nesses atores. Né? Então a tendência é que esse segundo turno ele seja uma reedição, e não necessariamente negativa, mas é uma reedição de duas visões de mundo, né? De duas visões de Estado, duas visões de governo, duas visões de economia, que de alguma forma se consolidaram e tem capilaridade, tem adesão, tem organizações sociais, tem institucionalização, quer dizer, ela tem densidade. Então, o fato dela se reeditar, o fato dela se repetir, não é necessariamente um sinal negativo, mas é um sinal de aprofundamento de algumas questões do papel do Estado. E a tal da mudança? Professor, 70% dos brasileiros diziam que queriam mudança. Mas quando nós olhamos o resultado que já vem sendo aí apresentado, em primeiro turno, quem está ganhando não é quem apresentava para o projeto de mudança, são os velhos conhecidos políticos, são ou reeleição, como no caso de São Paulo, ou a própria Dilma que saiu na frente. Né? Então, o eleitor queria mesmo mudança? Eu acho que a questão da mudança, quer dizer, isso é a grande bandeira de junho de 2013, né? A mudança na política, uma nova política, ela é muito plural, né? Quer dizer, quando se fala em mudança, se precisa de alguma bússola, de alguma direção. E as direções que junho apontou foram tão diversas que foi impossível para algum candidato capturar o sentido dessa mudança, capturar para qual bússola adotar nessa mudança que junho apontava. Todos os candidatos falaram de mudança, mesmo os governistas. Né? Então, o discurso da mudança, ele não permite, ainda que seja de mudança, ele não permite a incerteza. Ele precisa apontar para onde ir. Né? E me parece que Dilma e Aécio, nesse momento, conseguiram ser mais sólidos nesse sentido. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite.